E a exposição que eu fiquei diante daqueles homens, que foram convocados para uma cariação entre eu e o pivô de tudo que aconteceu e continua acontecendo, eu não tive outro recurso a não ser escrever esta carta para o programa Eli Correia. Sessão: Que saudade de você! Sou uma mulher viúva e tenho, graças a Deus, a minha casa própria. Recebo minha pensão do INSS e sou mãe de uma filha já casada e um filho que hoje tem 19 anos e mora comigo. Portanto, eu tenho 2 filhos. Eu sempre gostei, nos últimos tempos, de frequentar aqueles cultos naquela igreja. Eu sempre gostei, nos últimos tempos, mais precisamente depois que perdi meu marido, de ir àquela igreja e escutar aquelas pregações do pastor. Palavras que pareciam que eram para mim. Tanto que nos dias de cultos, eu procurava chegar mais cedo para ficar sentada bem à frente, primeiro banco, primeiro lugar, de frente para o pastor. O culto tinha início às 19h30, mas já às 19 horas, meia hora antes de começar o culto, eu já estava lá na igreja e acomodada no primeiro lugar, na primeira fila. E tudo ia indo bem, até que chegou o mês de abril de 2006, quando esse pastor, ele vinha me cumprimentar, ele me saudava, como é a saudação evangélica: a paz do Senhor, irmã. E eu respondia: a paz do Senhor, pastor. Só que depois desse mês de abril de 2006, não ficou mais só nisso. Como ainda faltavam uns 10 minutos para começar o culto, esse pastor, ele alimentou uma conversa comigo. Ô, irmã, eu tenho observado muito você, irmã. Sempre vem sozinha aos cultos, sempre vem sozinha. Por que não traz o marido? Não tem o marido para te acompanhar? Ah, pastor, eu sou viúva, eu sou sozinha, por isso que eu venho sempre sozinha. Ah, mas e ele pensou em você, irmã? Antes de partir, ele deixou uma pensão para você? Ele deixou você em situação razoável, pelo menos, irmã? Ah, sim, pastor, sim. Ele sempre foi uma pessoa muito boa, ele sempre foi um bom marido e me deixou até uma pensão. Uma pensão relativamente boa, quer dizer, eu estou tranquila, estou com a minha casa própria, eu tenho a minha filha que também é evangélica e também casada, tenho meu filho já criado com 19 anos, quer dizer, na verdade, eu estou em paz. E agora aqui na igreja, eu encontrei mais paz ainda. Ah, que bom, irmã, que bom mesmo, irmã. Alguns dias se passaram. E sem esperar, ele chegou em minha casa e disse que estava se escondendo da chuva. Ô, irmã, olha, tá levantando um temporal, tá levantando uma chuva. Eu posso me esconder um pouquinho na sua casa, irmã, até passar a chuva? Bom, até aí tudo bem. Ficou um tempo e realmente, de fato, já estava caindo alguns pingos, choveu um pouco, aí ele foi embora depois que a chuva passou. Conversou enquanto estava assim se escondendo da chuva, conversou, falou da igreja, falou, né, que deveríamos levar mais fiéis para a igreja. Bom, em um outro dia, o pastor passando por aqui, irmã, olha, eu estava passando por aqui. Ele então pede permissão para testar um aparelho de telefone dele, que estava com defeito. Ô, irmã, sabe, o meu telefone está com defeito. Eu posso fazer um teste aí no telefone da irmã, aqui com o meu telefone?
Porque está apresentando um problema. Lógico, pastor, claro. Então eu o recebi com o maior carinho e o maior respeito. E ele usou então a minha linha, a linha do meu telefone para fazer os testes do telefone dele, e durou aí uns 10 minutos fazendo o teste e tal. Quando então ele achou o defeito. Ele achou o defeito, agradeceu e saiu. Mas antes de pegar o carro para ir embora, ele ainda voltou e perguntou: irmã, qual é mesmo o número do seu telefone? Pois assim que eu chegar em casa eu vou ligar para ver se está tudo funcionando bem, para ver se realmente está sem nenhum defeito. Ah, pois não, pastor, olha, o telefone aqui de casa é tal. E dei os números, e dei o número. E desse dia em diante, eu não tive mais sossego. A minha vida virou um inferno. Meu telefone tocava às 9, às 10, às 11. Meu telefone tocava à 1 da madrugada, 3, 5, 8 da manhã, à tarde, à noite, na madrugada e por aí afora. Muitas vezes não dava tempo de atender, porque era só um toque. Eu ia atender, desligava. E quando eu conseguia, podia contar. Era ele do outro lado da linha. Eu dizia: alô? E ele respondia: oi. E só isso. Oi. Eu sabia que era ele, o pastor. Oi. E aí depois de 2, 3, 4 vezes só dizendo isso, ele perguntou: eu posso, irmã, ir na sua casa? Pastor, não, mas o senhor já esteve aqui aquele dia fugindo da chuva, aquele outro dia com o defeito no seu telefone. O que o senhor quer fazer na minha casa? Não, irmã, é que eu queria um dia visitar a irmã. Muitas vezes eu tive de desligar o telefone, mas não podia deixar meus filhos, sabe? Eu tive que desligar o telefone assim, no plug. Eu tive que desligar o telefone, não é só bater o telefone no gancho não, desligar o telefone mesmo, porque não parava de ligar. Mas só que os meus filhos, eles podiam querer telefonar para mim, poderiam necessitar ligar para mim, e se pegasse o telefone desligado, obviamente ficariam preocupados. Então eu tinha que ligar novamente no plug o telefone, aí começava a tocar tudo de novo. Até que um dia o pastor disse: eu estou indo na sua casa. Eu estou indo na sua casa, irmã. Irmã, eu estou indo na sua casa. Apague todas as luzes. Me espere no escuro, para ninguém ver aí na região, porque pode ser que algum irmão me reconheça. Então apague todas as luzes da sua casa, que eu estou indo agora na sua casa. Pois eu fiz ao contrário. Eu estava com medo. Eu fiz ao contrário. Eu acendi todas as lâmpadas, ao todo 12 lâmpadas. Ao todo 12, eu acendi todas. E então, por trás da cortina, na janela, eu vi ele passando de um lado, de outro, talvez esperando que eu apagasse as luzes, talvez pensando que eu estava dando um tempo, mas não. Se eu tivesse mais lâmpadas ainda, eu teria ligado, eu teria acendido. E ele foi embora. Quando era dia de culto, eu comecei a evitar de ir mais cedo. Como eu chegava às 7 horas, mais ou menos meia hora antes, eu comecei a chegar na hora do começo, mas na hora assim que iniciava o culto. E no fim, terminava, eu já saía, pois ele não saía correndo. Ele não saía correndo lá na porta dizendo: irmã, eu preciso falar com você, irmã. Amanhã, às 8 em ponto, tudo bem? Eu ficava sem jeito, com medo dos irmãos, das irmãs perceberem que ele estava marcando, era um encontro comigo, e eu não tenho nada com isso, ele que está marcando, mas sabe quando você fica assim cismado, será que alguém percebeu? Que pastor mais doido é esse? Olha, eu parei de frequentar a igreja, e agora ele ficava pendurado no telefone, com eu não indo na igreja, agora era direto no telefone, e eu estava me desesperando. Quando então eu resolvi: pastor, o que é que o senhor quer, pastor? Pelo amor de Deus, me dê um pouco de paz, o que é que o senhor quer? Eu não aguento mais a sua insistência. O que eu quero com você
É isso mesmo, pastor, porque eu sendo uma mulher mais velha que você, ainda por cima sendo um pastor e casado, o que é que o senhor quer comigo? É que eu quero fazer uma coisa diferente com você, irmã. Mas que coisa diferente, pastor? É coisa assim, sabe, que a gente não faz em casa, com a mulher da gente. Mas pastor, espera aí, eu não sou garota de programa. Ei, eu não sou garota de programa. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa viúva, que além do mais, o senhor é casado, pastor. Irmã, eu sou pastor na igreja. Na igreja eu sou pastor, mas fora eu sou um homem normal. Eu sou um homem comum e que te deseja muito, irmã. Eu não sei o que fazer. É só a irmã marcar um encontro. Mas eu estou desesperada. Calma, irmã, é só marcar um encontro. Então tá. Vamos marcar um encontro para ver se a gente acaba com isso, tá bom? E nós marcamos um encontro. Era uma tentativa de, quem sabe, eu me libertar de tudo aqui. Se o problema é esse, se essa insistência, se essa coisa, se essa loucura, poxa vida. Então, marcando o encontro resolve? Então marcamos o encontro. E foi então que ele me levou a um lugar. E aconteceu mesmo coisas diferentes. Ele falou que ele queria fazer coisas diferentes comigo, que não faz em casa, mas... E aconteceu mesmo coisas diferentes que eu não posso narrar nesta carta. E de lá mesmo se despediu de mim, dizendo que estava seguindo para uma reunião. Eu voltei para casa, sem entender o que aconteceu. Mas pensei comigo, foi bom assim, porque agora ele não me atormenta mais. Agora, pelo menos, ele vai me dar sossego. E durante 8 dias, realmente, ele não me ligou. Puxa, que paz. Eu já nem acreditava mais que seria possível você ter paz. Me deu um sossego, olha. 8 dias depois, o telefone tocou. Era ele. Assim, sem nem mais nem menos. Vamos marcar outro encontro, irmã. Mas, pastor... A gente já se encontrou aquele dia, era para acabar tudo. E vamos ser sinceros, sabe, aconteceu algumas coisas lá que eu não entendi nada. Acho até que o senhor nem gostou de estar comigo. Então, olha, vamos parar. Não, irmã, eu quero te mostrar mais coisas. É que primeiro encontro, não, irmã, eu preciso me encontrar com você, irmã. Eu disse, não, me deixa em paz. Me deixa em paz. Olha, eu já marquei aquele dia para ver se a gente já resolvia tudo. O senhor não resolveu nada, então... Mas, mais uma vez, olha, então que seja o segundo e último encontro para o senhor me dar paz. Marcamos novamente. E o incrível aconteceu. Depois de tudo, ele se transformou num bicho. Aconteceu uma coisa tão incrível. Depois que aconteceu tudo, esse homem se transformou num bicho. Fora daqui! Fora daqui! Mas assim, nervoso, começou a me empurrar fora do quarto. Assim, fora! Eu te expulso, demônio! Eu te expulso fora! Eu cheguei a implorar que ele me levasse até o ponto do ônibus, pois eu não conhecia nada ali. Se vira, mulher, se vira, some da minha frente, some, 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 some. Passaram-se alguns dias, eu fiquei realmente totalmente perturbada. O telefone tocou, era ele. Eu disse se ele ainda tinha coragem de me ligar novamente, depois do que havia feito comigo. E para piorar a situação, começou a me chantagear, que se eu não saísse, se eu não marcasse um novo encontro, ele ia envolver inclusive a minha própria filha, que é casada e mãe. Eu pedi, não, a minha filha não estrague o casamento dela.
Entrei em desespero, pois eu não podia contar a ninguém o que vinha se passando na minha vida. Eu não podia contar a ninguém. Minha filha também era uma pessoa que frequentava outra igreja, porque ela morava em outro lugar. E por iniciativa dela, quando eu contei então tudo a ela, eu não tinha mais como guardar, ela tomou a iniciativa. Então vamos até o pastor presidente, mãe. Ao chegar lá no pastor presidente, ficou esclarecido que seria um caso sigiloso. Então a irmã, a partir desse momento, não conta pra ninguém, não pode vazar nada e nós vamos resolver. E ainda me perguntou: a irmã aceita ficar frente a frente com o tal pastor e confirmar tudo? Sim, claro que eu fico frente a frente. Dali a pouco, quando eu cheguei em casa, tocou o telefone. Quer dizer que foi me entregar, é? Quer dizer que foi me entregar, é? Mas não faz mal, eu já neguei tudo. E você não apareça lá na reunião não, hein? Pra gente ficar frente a frente, que aí, ó, se você não aparecer, fica o dito pelo não dito. Só que a reunião já estava marcada e não cancelei. Eu e minha filha no dia fomos. Seria uma reunião de portas fechadas, mas, para a surpresa, a reunião foi aberta e não me deram a palavra. Disseram que, olha, nós sabemos que a senhora nem batizada é, então nem crente é, então não pertence à nossa igreja, portanto não tem que falar nada, é só o pastor que vai falar. E assim, realmente ficou o dito pelo não dito. Ficou a palavra dele contra o meu silêncio. Eu fui obrigada a não falar nada. Hoje sou uma mulher doente, que vive às custas de remédios para dormir. Fico deitada na cama. Às vezes penso na vergonha que passei na frente daqueles engravatados. Assim, minha palavra não teve vez naquela igreja. Quero saber se no rádio eu vou pelo menos ter vez. Se vou pelo menos poder falar, porque foi para isso que eu escrevi essa carta, revoltada, até com problemas visuais. Eu estou quase deficiente visual de tanto nervoso que passei e passo, porque até agora ele não me dá sossego. Continua insistindo no telefone, me diz que é para eu tirar a corrente e o cadeado do portão, que ele quer me ver, ele quer entrar. É uma loucura tudo isso e eu não estou suportando mais. Então, nesse momento, vocês percebem claramente que eu não falei o nome de ninguém. Não disse o nome nem de quem escreveu a carta e nem do pastor. Muito embora eu tenha todos os detalhes aqui comigo. Então, Dona Maria. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Dona Maria, o que foi narrado aqui é a mais pura verdade, sim ou não? Pura verdade. Além do que foi narrado nesta carta, existem mais coisas, sim ou não? Existe porque ele continua ainda chantageando, né? Continua chantageando. Ele fala que ele quer vir, quer entrar, quer fazer tudo de novo. Eu não quero, eu não aceito isso. A senhora é uma mulher viúva de quantos anos? Pode dizer a idade? Eu sou viúva, tenho 48 anos e há 14 anos viúva. Há 14 anos a senhora é viúva. Uhum. Tudo começou a partir do momento em que ele soube que a senhora era viúva. Tudo começou. Porque a senhora ia na igreja, ia no culto, obviamente sozinha, porque era viúva. E a sua filha frequenta essa mesma igreja ou outra igreja? Por incrível que pareça, continua frequentando ainda, porque nem eles acreditam em mim. Eles não acreditam na senhora? Principalmente no genro, né? O genro não acredita? Eles continuam frequentando a igreja. Eu não sei Mas se é para filha... não aparecer eles, né? Mas a sua filha não foi com a senhora lá na reunião com Foi, o presidente? Foi, ele até levou uma gravação no celular do telefonema dele, pedindo para mim não ir na reunião. Os engravatados lá falou que não era a voz dele, eu que tinha forjado a voz dele. E ficou assim.
A senhora em nenhum momento procurou a polícia, Dona Maria? Agora eu procurei. A senhora procurou? Procurei. Recentemente? Recente, é. A senhora fez um BO? Uhum, fiz. O que a senhora disse na polícia? Tudo que está narrado na carta. Tudo que está nessa carta. Quando ele disse que queria verificar se o telefone dele estava com defeito, o telefone dele estava com defeito mesmo? Não sei. Não, eu não consegui, porque ele trouxe a filha dele, eu fiquei brincando com a filha dele até ele consertar, né? Não sei, o defeito do telefone dele. Aí quando ele foi para ir embora, a menina foi na frente, ele virou e voltou e perguntou baixo o número do meu telefone. Quando ele foi se esconder da chuva, realmente estava chovendo? Tava sim. Estava chovendo. Estava chovendo. Assim que passou, ele foi embora. Nossa, eu atendi ele como um pastor mesmo. Nunca imaginava o que ia se tornar isso. Esse homem, de posse do telefone da senhora, começou a ligar frequentemente. E insistentemente. A partir dessas frequências, vamos dizer assim, de ligações, a senhora achou por bem até um dia para resolver isso, sair e ir ao encontro dele. Fiz isso. E nesse encontro, a senhora diz na carta que aconteceu coisas que não se pode narrar. Não se pode narrar. Não pode. Bom, mas não satisfeito, ele ficou uma semana, 8 dias longe. A senhora achou que estivesse livre dele. Achei. Porém, aí ele voltou à carga. Voltou de novo e começou tudo de novo. E a senhora, para novamente, né, não aguentando essa pressão, marca novo encontro. Marquei. E nesse novo encontro, ele inclusive parece que ficou tomado por alguma coisa. Nossa, esse dia eu fiquei com medo. E teve mais uma vez também que, assim que, né, no outro encontro, ele estava me trazendo de carro e o carro quebrou. Aí ele me jogou fora, me tirou uma brutalidade de dentro do carro, me jogou no meio do caminho e mandou eu seguir a pé embora. Do meio do caminho, era 11 horas da noite. Que coisa absurda, não? Agora, Dona Maria, quando a senhora mandou essa carta para nós, qual foi o seu objetivo? Porque a senhora disse que lá na reunião dos engravatados, a senhora não pôde falar nada. Nada. Então a senhora queria ver se tinha voz aqui no rádio, se tinha voz aqui na sessão da saudade, no programa do Eli Correia. É isso, Dona Maria? É isso que eu queria. E fiquei satisfeita. Agora, a senhora tem visto esse pastor? Não. A senhora tem ido lá na igreja? Não vou mais. Não consigo, porque é ele que está mentindo. Ele está usando a palavra de Deus, né? Está usando a casa do Senhor para fazer uma coisa dessa, que eu não sei se isso sou eu, né? Não dá para saber. Agora, a senhora achou que era necessário mesmo ir com ele 3 vezes? Porque a primeira a senhora achou que era preciso sair para resolver o problema. Vamos tomar, o problema que é encontrar, encontrou, mas não resolveu. Aí sai uma segunda e sai uma terceira, onde o homem então jogou a senhora do carro. A senhora já não tinha ficado com medo na segunda vez? Eu tenho medo direto, como eu tenho medo até hoje, porque ele fica passando em frente ao meu portão, para o carro, fica parado. Eu tenho medo da reação dele, mas agora eu já tomei providência, né? Porque eu fui numa igreja, falei com o pastor, não adiantou. Fui na outra igreja, falei com o pastor presidente, não adiantou. Eu falei, agora eu vou mandar essa carta e vou para polícia, né? A polícia a senhora já fez o BO. Fiz. Inclusive com o nome dele completo. Completo. A senhora, eu quero que a senhora confirme, a senhora deixou todo o nome da senhora, endereço e o nome do pastor e da igreja, inclusive. Nós só não queremos colocar no ar, porque, obviamente, precisa passar por um processo policial, concorda? Porque eu não posso aqui dizer o nome sem antes a polícia comprovar os fatos, porque não duvido da senhora não, viu, Dona Maria? Pelo contrário, eu acho que a senhora está passando por um momento difícil e que a polícia teria que dar toda a atenção para a senhora, para que a senhora pudesse se livrar dessa pessoa que, olha, usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Porém, está agindo como se fosse um verdadeiro diabo. Porque é um homem casado, inclusive. Casado e tem filhos, como a senhora disse. Tem. Quer dizer, deveria pelo menos honrar a sua esposa e os seus filhos, o seu lar, e principalmente a palavra de Deus que ele prega lá no culto. É ou não é? Então a senhora, por favor, fique à vontade nesse momento. A senhora foi ouvida, aqui a senhora pôde falar.
E não é porque é evangélico, se fosse católico também teria falado. A verdade é essa, que a Rádio Capital não tem essa coisa de para A ou para B. Aqui, a pessoa que se sente premida por falta de ter liberdade, aqui na Rádio Capital ela tem todo o seu espaço. Como também, eu não citei o nome do pastor. Tenho até vontade de falar o nome do pastor. Tenho até vontade, está aqui o nome dele, mas não vou fazer isso. Porque eu queria que a senhora, então, no final, a senhora fizesse o que a senhora quisesse. Mandasse um recado para ele, fizesse o que a senhora quisesse, por favor. O meu recado é que ele pare com essas ligações, porque eu preciso muito do telefone por meu problema de saúde, que o Hospital das Clínicas liga direto, que para mim eu não posso desligar o telefone. E ele aproveita disso e fica ligando para mim, me chantageando, falando que quer vir aqui, que é para fazer isso, fazer aquilo. Quando ele fala que quer fazer isso, fazer aquilo, a senhora está falando em termos de sexo? Sexo. E eu sou uma pessoa sozinha, eu fico praticamente sozinha o dia todo, a noite toda, mesmo que o menino, eu não conto muito com ele, né? E eu tenho medo de, né, nem que a frente eu continue fechada, mas eu vou se tornar uma prisioneira. Por causa de uma pessoa? Eu não consigo, para mim eu tenho que ficar com a casa aberta. E eu tenho medo, assim, de ele entrar para os fundos, né? Então, eu só queria que ele parasse com esse tipo de ligação, porque eu não aguento mais ouvir aquelas palavras imundas que ele fala. Muito, muito nojento mesmo. Eu só queria pedir para ele parar com isso. E quando a senhora esteve com ele, aconteceram coisas também imundas? Imundas. Nojentas? É. A senhora foi obrigada a fazer? Obrigado a fazer. E isso me revoltou muito. Nossa, me revoltou, porque ele saía, né, todo tranquilo. E eu ficava com ódio de mim mesma. Tá certo, dona Maria. Nesse momento, esse pastor, fique atento. Ele fique atento. Porque, além do BO na polícia, a senhora tem aqui a denúncia feita pelo rádio. Tá bom? Tá bom. Dona Maria, muito obrigado. Obrigado a você. E que a senhora encontre paz. Que este homem dê paz para a senhora. Tá bom. Seja pela mulher, pelos filhos, pelo lar, seja pela igreja, que a igreja não tem nada a ver com isso. É ele que é o problema, é ou não é? É ele. E seja pela palavra de Deus, não é? Que a senhora fique liberta de um traste desse aí. E eu espero que acreditem em mim, né? Não nele, porque o causador foi só ele. Eu não tenho o telefone dele, eu não tenho o endereço dele, não sei onde mora. Nada. Não sei nada dele. Tá certo. Tá bom, dona Maria. A senhora está satisfeita agora? Pelo menos a senhora denunciou, falou? Alô, fica um pouquinho na linha, dona Maria. Fica um pouquinho na linha. Segura. Alô? Oi? Quem tá falando? Não quero falar. Eli Correia, adoro você. Pois não. Eu escutei a saudade. Na minha opinião é que ela mandaria a polícia grampear o telefone dela para ter prova contra ele, né? Uma prova contra ele. Qualquer coisa, ela também pode trocar o número dela. Não é? Sim. Porque ela também fez errado em sair com ele. Minha opinião, né? Olha, não devia ter saído. Dona Maria. Dona Maria, tem um ouvinte dizendo que a senhora teria feito errado em sair com ele. A senhora concorda? Não concordo. Conversa porque com a ela. ameaça era demais. Era eu e minha filha. Ele passava aqui e falava: você vai sair comigo? Não, corria no serviço da minha filha para sair com ela, e eu tinha medo de estragar o casamento da minha filha. A senhora está ouvindo aí, a minha ouvinte? Estou. Está vendo que a situação é um pouquinho complicada? Mas sabe o que acontece? Ela denunciava na igreja, eu ia fazer queixa e falava... Mas ela denunciou, você está me ameaçando. Mas ela foi denunciar lá os... Não, não passou não, na delegacia primeiro, né? Ah, sim. Bom, ela foi agora na delegacia. Fiz tudo. Foi. Então, eu acho que assim, que ela tem que grampear o telefone para ter a prova contra ele, não é? E depois ela trocar o número. Tá certo. E falar com a mulher dele também, ué. Só ela que vão ir. Ele errou porque saiu com ele, né? Mas fazer o quê, né? Tá certo. Mas não pode ameaçar ninguém, né, Ali? Tá certo, tá certo. Um beijão. Beijão pra você, muito obrigado, viu? Olha, temos mais uma pessoa, dona Maria. Vamos ouvir mais uma pessoa, vamos? Alô? Quem fala? Roberta. Roberta, o que você achou de tudo isso? Olha, Ali, eu acho que, de fato, este pastor, ele é um psicopata, né? Ele tem, claro, um problema, isso não é normal.
Porém, eu acho que a Dona Maria, nossa amiga, ela não deveria primeiro chegar tão cedo aos cultos, sabendo que só estava ali o pastor. E quando ele começou, né, a ir atrás, a procurar, já deveria ter cortado, porque isso não é comum, né? Ela percebeu que não era com todas as irmãs da igreja, que era só com ela, né? E a pessoa ir uma primeira vez, ir uma segunda vez, uma terceira vez, então eu acho que ela também não soube resistir à tentação, né? Ela deveria ter cortado desde o início. É óbvio que essa pessoa é doente, né? Porque eu sou evangélica, mas pessoas que não prestam, infelizmente, existem em todas as religiões, em todas as profissões. É verdade. É que nem eu disse, a igreja não tem nada a ver com a pessoa que está agindo errado, não é? Exatamente. Porém, eu acho que ela deveria ter cortado no começo, porque principalmente mulher tem uma percepção. Você percebe quando a pessoa está com má intenção. Então, certo. Eu acho que deveria ter sido cortado no começo. Você ouviu, Maria, Dona Maria? Eu ouvi. Quando eu ia na igreja mais cedo, não estava só ele. Tinha bastante gente, a mulher estava junto. Ele sempre falava que não existe amor entre um homem e uma mulher. Ele falava sempre que a mulher não tomava conta da vida dele, fazia o que ele queria. E teve um dia... Só por essas duas testemunhas eu tô vendo que eu vou ser muito julgada ainda. Roberta. Oi, Eli, eu não estou julgando a nossa amiga, não, Eli. Eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas eu acho que poderia ter sido evitado no começo. Não estou dizendo que ela está errada, não. Ela tem que ir até o fim, sim. Tem que denunciar, tem que colocar na polícia, tem que fazer a cariação, sim. Porque ele é um psicopata, ele é um criminoso e talvez tenha feito até com outras pessoas que não denunciaram. Olha, você... Fez sim, ele falava que ele saía, não era só comigo, mas eu não tenho provas. Tá certo. Olha, Roberto, eu achei que você colocou muito bem as palavras e eu acho que, independente, que às vezes a pessoa entra num processo que não controla, né, quando deveria controlar. É verdade. Mas isso não exime o pastor, essa pessoa, que eu vou até dizer que não seja um pastor, porque um pastor de verdade não agiria dessa maneira. Então, não passa de um psicopata que precisa realmente tomar todas as providências, porque não é na igreja o lugar dele. Você concorda? Eu concordo, Eli. Ela está certa, tem que ir até o final, sim. Muito obrigado, Roberta. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Mais uma pessoa para nós terminar, porque, nossa, os telefones estão realmente super congestionados. E, olha, eu não vou poder atender a todos. Dona Maria, só mais uma pessoa que vai nos falar. Alô? Alô? Quem fala? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Eu sou do Embu das Artes. Pois não, Maria. Ó, eu tô querendo falar com essa amiga aí. Ela tinha que marcar um encontro com esse pastor e chamar os irmãos da igreja dele para ele ver ele chegando na casa dela. Pra dizer que ele é o errado. Se ele está dando em cima dela, ela que tem que pôr a prova para ela mesma. Quer dizer que, na verdade, ela faria uma surpresa para ele. Para ele, marcava um encontro escondido. Vamos marcar um encontro? Vamos. Então marca o encontro e chama os irmãos da igreja que não estão acreditando nela. Essa é a minha opinião. Quer dizer, eu já passei por isso também. Desmascararia a pessoa. Lógico. Diante de toda... Ela marcou um encontro com o oficial da igreja. Não acreditaram, puseram a palavra dela contra a dele. Então ela marcava um encontro com ele só, marcava assim, escondido com ele, como não tá sabendo de nada. Ia chamar os irmãos da igreja dele. Tá certo. Aí ele via ele chegando na casa dela e tudo acontecia, né? Tá e certo. ela tinha uma prova contra ele. Olha, Maria de Lourdes. Essa é a minha opinião. Tá certo, olha, muito obrigado. Eu já passei por isso também, gente chantageando eu aqui também. Você também foi chantageada? Eu quis já minha caixa postal, porque tinha gente insinuando palavra obscena pra mim. Tá certo. Eu quis já minha caixa postal do meu telefone, agora não tem mais caixa postal. Olha só, você vê. Então, quis mudar minha caixa postal, não tenho mais caixa postal. Olha, a mulher, de um modo geral, é sempre a vítima desse negócio, infelizmente. Então, a pessoa joga pedra, mas não sabe o que a pessoa passa, né? Tá certo. Olha, eu quero dar opinião pra essa minha amiga, que eu sou muito ouvinte sua, sou ouvinte direto. Tá certo. Então, eu tava pensando aqui comigo, ela marcar um encontro com ele e chamar os irmãos da igreja, escondido. Sim. E esconde ele dentro de casa e marca aqui quem é o errado. Tá certo, Então, Maria. isso é a minha opinião. Tá bom, Lourdes, muito obrigado, gente. Eu peço desculpas às outras pessoas que eu não posso atender, até por causa do horário. Dona Maria... Eu agradeço muito a sua participação e a senhora tem que entender que são as opiniões das pessoas, não é? Mas, de qualquer maneira... Esse último aí, ligação, eu já tentei fazer, mas não dava certo porque eles... No horário não dá, né? Todo trabalha e eles sempre marcavam aqui, 7h30 da manhã, querendo vir entrar aqui dentro, 7h30 da manhã. E não tinha como eu chamar os outros para vir, né? Tá certo. Então eu não deixava vir, só isso. Bom, não aceitava. A senhora tem mais alguma palavrinha a dizer? Não tem nada, não. Tá tudo bem.
Rádio Capital. Agradeço. Rádio Capital. Mais uma história que a vida está escrevendo, porque não parou a história aqui não. Isso vai ter desenrolar, isso vai ter desenvolvimento. E que essa pessoa que se autodenomina pastor, porque não é, porque pastor de verdade não age dessa maneira, então fique com as barbas de molho, porque já foi aberto o BO e já foi aqui levado ao rádio. Se ela... Pode ser que ela fraquejou em algum momento, né? Pode ser, ninguém sabe, devido à insistência. Ela acabou cedendo a primeira, depois ainda foi uma segunda e foi uma terceira que ele jogou ela do carro. Imagine vocês, né? Num lugar onde... Quer dizer, então... Mas de qualquer maneira não é certo o que ele faz e tem que ser punido por isso. Rádio Capital. Sessão Que Saudade de Você.